Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal, mais um encontro técnico aqui com vocês. E hoje nós vamos ver um tema muito interessante voltado à dissipação de energia de água. Deixa eu só desligar aqui. Que vai ser o tema de como dimensionar bacia de dissipação tipo PWD. Bem melhor agora o som, né? PWD. Então, como nós vamos dimensionar as bacias de dissipação do tipo PWD? Então, olha só, quando a gente fala de bacia de dissipação, aí o negócio é mais complexo mesmo, né? Porque nós estamos trabalhando com uma mudança, muitas vezes, de escoamento supercrítico para subcrítico, pode ter um ressalto hidráulico, tem o dimensionamento da bacia, para que não ocorra processo de erosão ajusante no nosso ponto de deságua. Então, muitas variáveis que a gente tem que estar atento, por isso que essa aula aqui a gente vai esclarecer todos esses pontos aí para vocês. Beleza? Então, primeiro, para quem que é esse encontro aqui, para quem que é essa aula de hoje? Principalmente para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, sanitarista, para você que atua com drenagem ou deseja ingressar ou voltar para esse mercado, seja muito bem-vindo. Nós temos outros profissionais também que acompanham e atuam também dentro da drenagem, como engenheiros hídricos, engenheiros florestais, agrônomos, arquitetos, técnicos. Então, todos sejam muito bem-vindos aqui a esse encontro de hoje. Beleza? Eu sou o José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Estou atuando no mercado já há 16 anos e nos últimos 4 anos eu tenho compartilhado um pouco dessa bagagem aqui nas redes sociais, utilizando aqui esses canais de comunicação como YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai. Beleza? Então, ao longo desse período, nós fizemos aí diversas ações, tanto online e offline, para divulgar essa área da drenagem. Então, nós já fizemos ali encontros, né, técnicos como esse daqui, apostilas, planilhas, postagens, mini cursos gratuitos, treinamentos completos. Nós temos a nossa plataforma de capacitação, já fizemos ações sociais, temos também a nossa pós-graduação, temos também diversas ações ali do offline, como eventos presenciais que a gente vai desenvolver, inclusive, no final desse ano também, e muitas ações, tudo para quê, pessoal? Para que você domine a drenagem urbana com dimensionamentos seguros e softwares atuais. Tá? Ou seja, você precisa ter essa clareza, né, de processos que nós temos na drenagem e entender também que esse mercado está em alta hoje em dia, com a maior parte dos investimentos voltados para esse mercado, borbulhando de problemas Brasil afora para a gente atuar e com poucos profissionais que atuam como especialistas nessa área. Faça um teste contigo. Tenta lembrar de pelo menos 5 nomes aí da sua região que são especialistas em drenagem, que os caras são feras em drenagem. Dificilmente você vai achar. Tenta lembrar na sua faculdade se você teve mais de 5 disciplinas de drenagem ao longo de 5 anos. Dificilmente vai ter. Ou seja, nós não somos formados para atuar nessa área, nós não temos engenheiros especializados em massa para atuar nessa área. Do outro lado, nós temos uma grande quantidade de problemas e uma grande quantidade de investimento sendo direcionados para essa área da drenagem. Então, aqui mora uma das maiores oportunidades aqui da nossa década, profissionalmente falando, para a engenharia, ok? Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente iniciar esse conteúdo de hoje, tá? Se você já gosta desse assunto, já se interessa por drenagem, por bacias de dissipação, por dissipadores de forma geral, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo também com 1, 2, 3 colegas aí que atuam no mercado ou desejam também atuar nesse mercado e se inscreva nesse canal para você estar por dentro de todas as novidades. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E o nosso tema, como já foi falado aqui, né? Como dimensionar uma bacia de dissipação tipo PWD. Beleza? Então vamos conhecer um pouquinho dessa bacia, como que é a geometria dela, quem que criou, onde que ela foi criada, quais são as suas faixas de validação, como dimensionar, né? Nós preparamos uma planilha aqui de apoio também, então nós vamos seguir aqui bem esse passo a passo numa linguagem brutalmente didática para você entender ou você entender, não tem escapatória, beleza? Primeiro passo então, pessoal, o que é essa bacia de dissipação PWD? Bom, a gente já sabe que é uma bacia de dissipação, né? Então nós temos ali um dispositivo que ele é desenvolvido, projetado e implantado para dissipar a energia do escoamento. Então subentende-se que
a montante, nós temos um escoamento com muita energia, muita velocidade, e nós precisamos, num determinado ponto da nossa drenagem, dissipar essa energia, reduzir essa velocidade do escoamento e entregar para a jusante um escoamento mais controlado, com uma menor velocidade, com um menor potencial erosivo, com uma menor tensão de arraste, tensão trativa. Então, são termos que nós utilizamos aí comumente nessa área de dissipação de energia. Então, sabemos que é uma bacia, né, que tem essa função. Ela foi desenvolvida, foi criada pela Public Works Department da Austrália, tá? Então, na Austrália é bastante utilizada, em outras regiões do mundo também são utilizados esses modelos, né? E aqui é a origem desse tipo de bacia. E como que ela funciona? Olha só, dá uma olhada, né? Nós temos aqui um esquema dessa bacia, um croquis dessa bacia, onde nós temos já algumas medidas que nós vamos ver na parte de dimensionamento e vocês vão ver que é extremamente simples, tá? Então, como que funciona? Nós temos ali no início da nossa bacia, vou até fazer uns rabiscos aqui com vocês, ó, para a gente ver junto. Deixa eu pegar um print dela aqui. Beleza? Então, olha só. Nós temos aqui, deixa eu pegar um pincel aqui vermelho. Nós temos aqui o nosso diâmetro da rede de entrada, ok? Esse D aqui, tá? E baseado nesse diâmetro da rede de entrada, nós temos aqui as dimensões da nossa bacia. Então, por exemplo, nós temos um primeiro trecho aqui, ó, que é esse trecho aqui. Eu estou marcando aqui com o mouse, né? Então, esse primeiro trecho aqui, conhecido como L1, né, em muitos casos, nós temos aqui a medida dele que é 2 vezes D. Então, 2 vezes o diâmetro da minha rede de entrada, ok? Com uma inclinação de 4 para 1. Então, aqui nós temos essa inclinação aqui, ó, 4 para 1, certo? Então, é justamente essa inclinação aqui, 4 para 1. Beleza? Então, realmente, ela está descendo uma rampa, né? Ela está descendo uma rampa ali de 4 para 1, com uma extensão de 2 vezes D, 2 vezes o diâmetro. Beleza? Maravilha. Depois nós temos aqui também, pessoal, uma outra medida que é o nosso L2, que é 1 vez e meia o nosso diâmetro. Só que aí ele já está na horizontal, perceba. Então aqui nós temos um primeiro trecho em rampa, 4 para 1, com 2 vezes D a extensão. E depois a gente tem aqui mais um trecho de extensão, o L2, só que 1 vez e meia D, 1 vez e meia o diâmetro da rede de entrada. Beleza? Então, nós vamos ter um mergulho aqui de aproximadamente meio D, né? Meio D. Ou seja, nós vamos ter aqui um rebaixamento dessa bacia de aproximadamente 50% do diâmetro da nossa rede. Ok? Então, meio D, que vai ser esse rebaixamento aqui vertical. Certo? Então, perceba, aqui eu tenho o meu L1, né? Aqui eu tenho o meu L2. E eu ainda tenho uma medida aqui, ó, que me sobra até o final mesmo na minha bacia, que vai ser de 0,7D, né? 0,7D. Então, eu vou ter aqui 0,7D. Por que 0,7D? Porque eu vou ter aqui, ó, o meu end seal, né? A minha viga final aqui, ó, subindo essa rampa aqui de meio D, né? Então, eu vou ter esse trecho aqui ainda. E depois vou ter o coroamento aqui dessa viga nesse trecho com uma espessura aqui de meio D, ou seja, 20% do diâmetro. Então, somando essas duas distâncias, que a gente pode colocar como L3, né? Nós teríamos aqui 0,7D, 0,5D mais 0,2D, certo? Então, aqui nós teríamos aqui essa medida de L3, beleza? Então, pegando toda a nossa distância, né, pessoal, desde o início lá até o final da bacia, onde começa o enrocamento, nós teríamos o nosso LT, nosso comprimento total, ok? Então, essas são as dimensões que nós temos aqui na bacia. Depois da nossa bacia, nós precisamos ter ainda uma faixa de enrocamento, ok? Uma faixa de enrocamento, que vai ter também uma distância de 4D, ok? No mínimo 4D,
no mínimo, tá? Então vai ter mais essa distância aqui, ó, da faixa de enrocamento, que a gente vai chamar de LE, de 4 vezes o diâmetro, ok? E nós teremos também a espessura dessa faixa. Essa espessura vai ser exatamente o nosso diâmetro na nossa rede, vai ser a espessura da camada de enrocamento, ok? E também nós teremos aqui, por fim, a altura da nossa parede, da ala aqui lateral, que também vai ser igual ao nosso diâmetro, certo? Então aqui nós passamos por todas as dimensões dessa bacia e perceba que todas as dimensões, né, menos aqui a nossa inclinação inicial da rampa e menos a abertura, que também vista em planta, todo o restante aqui das dimensões são atreladas ao nosso diâmetro de entrada. Então perceba que é uma bacia bem simples da gente dimensionar, né? Bem simples mesmo, acho que uma das mais simples aí da gente fazer o dimensionamento, ok? Beleza, então essa daqui é a nossa bacia PWD. Bom, só que tem alguns detalhes muito importantes. Primeiro, ela trabalha com ressalto hidráulico. Ou seja, se eu tenho essa bacia aqui, pessoal, mas eu não tenho uma lâmina d'água aqui de jusante considerável, uma lâmina normal aqui a jusante, ou seja, para formar o meu ressalto hidráulico, isso aqui não vai funcionar, tá? Isso aqui não vai funcionar. A tendência é que a água vai descer aqui com velocidade, vai gerar aqui uma certa elevação e vai continuar indo com velocidade. Então a gente não vai ter realmente o funcionamento aqui na nossa bacia conforme deveria, tá? Por quê? Porque ela trabalha com ressalto hidráulico, ou seja, aqui eu entro com uma velocidade maior, lâmina pequena, forma-se o ressalto e eu saio com uma lâmina bem mais alta, tá? Essa aqui é a função da minha bacia. Esse detalhe, pessoal, de condição de entrada, condição de saída, é muito importante, tá? E eu acho que é um dos pontos mais negligenciados. São dois pontos muito negligenciados na parte de dissipação de energia. Primeiro, faixa de validação, ou seja, esse dispositivo aqui a gente vai ver que ele não pode ser aplicado em todo e qualquer lugar. Tem locais que a gente não pode aplicar, simplesmente assim, tá? Então, faixa de validação é um dos pontos mais negligenciados. E o outro ponto, pessoal, é justamente essa questão do controle de entrada e saída. Se eu vou trabalhar com uma bacia que vai dissipar energia por ressalto, eu preciso ter uma lâmina de jusante normal. Se eu não tiver essa lâmina, não vai formar o ressalto. Porque o que é o ressalto hidráulico? É o encontro do escoamento supercrítico com o escoamento subcrítico. Agora, o subcrítico eu tenho uma lâmina mais alta. Se eu não tenho esse escoamento subcrítico ajusante, não vai ter ressalto. Certo? Então, quando a gente fala desse tipo de bacia, trabalha com ressalto. Então, perceba a formação do ressalto, porque eu tenho uma lâmina de jusante normal que vai favorecer a formação desse ressalto. Ok? Então, não vai funcionar. Ah, mas eu não tenho a lâmina d'água de jusante, é uma lâmina muito baixa, é um campo aberto. Tudo bem, então vão ter outros dispositivos de dissipação de energia que vão te atender melhor. Por exemplo, faixa de enrocamento, por exemplo, bacia de enrocamento, por exemplo, bacia de impacto. Então, existem N tipos aí de dissipadores de energia que vão te atender melhor. Inclusive, hoje nós temos um módulo dentro do nosso treinamento de drenagem, que é esse treinamento aqui, fica dentro da nossa plataforma, né, de capacitação. E dentro desse treinamento aqui, nós temos um módulo só de dissipadores de energia, tá? E dentro desse módulo, nós temos, inclusive, né, algumas informações. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ó. Se eu acho fácil aqui. Acho que está mais para baixo. Nós temos aqui a faixa de validação. Né? Então, olha só. Aqui, achei. Nós temos aqui, ó, vários tipos de dissipadores de energia. Então, aqui tem o quê? 8, mas tem uma porrada. Tem quase 20 ou mais, né? Então, perceba, bacia facimar, tapete, bacia de rocamento, gabião, SAF, impacto, bacia por queda, rampa com blocos, PWD, travessas e uma porrada. Então, como que nós vamos trabalhar na prática se a gente tem um monte de dissipador de energia? Qual que a gente vai escolher? Né? Então, tudo isso a gente vê
no treinamento, inclusive, como dimensionar cada um deles também, como dimensionar a rampa com blocos, etc, etc. Então, a gente vê tudo isso aqui no módulo 9. Por quê? Porque é fundamental. Se eu tenho esse dissipador de energia e eu tenho um projeto, será que eu posso usar ele ou não posso? Será que está dentro da faixa de validação ou não está? Né? Não é só aplicar o método que a gente vai ver aqui hoje numa planilha. Não, é saber se esse método ele é propício para o meu caso em questão. Porque existe a faixa de validação. Ok? Então, falando em faixa de validação, nós temos aqui algumas limitações. Ah, então eu já vi que essa bacia funciona assim, show de bola, vou tacar essa bacia em todo quanto é saída de rede de drenagem que vai funcionar. Não vai, tá? Não vai, porque existem faixas de validação, existem algumas limitações. Por exemplo, esse tipo de dispositivo, né, ele é indicado para quando você tem uma rede de drenagem ali de saída de 45 centímetros até 1,45 m. Aqui no Brasil não é usual, né, ter as medidas quebradas, né? Então vamos trabalhar na faixa de meio metro até 1,40 m, que também não é tão usual, né? Mas mais ou menos para a gente se balizar dentro ali dos limites de rede, né, que ele foi ensaiado. Então faz parte da sua faixa de validação. Ah, professor, mas vou trabalhar com uma rede de 40 centímetros. Posso usar essa bacia? Olha, tá fora da faixa. Tá bom, mas está fora da faixa só um pouquinho. Então possivelmente vai dar um resultado não tão distinto do que a gente tem no método, mas entenda que é uma extrapolação da faixa de validação. Então a gente tem que estar atento, né, a essas limitações. Então aqui, por exemplo, eu vou ter a saída da rede, esse diâmetro aqui de saída vai ter que ser de 0,45 até 1,45, certo? Outra limitação, a velocidade inicial deve ser menor do que essa equaçãozinha aqui, ó, 2 vezes raiz de GD. O que é o GD, né? G é a aceleração gravitacional e o D é o diâmetro. Então, nós vamos ter essa equação. Se a velocidade ali de saída da rede for menor do que essa, beleza, dá para trabalhar. Se for maior, já não vai dar para trabalhar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tem uma rede de 60 centímetros. Então, vamos colocar na equação 2 vezes raiz de GD. Então, eu vou ter G 9,81 metro por segundo ao quadrado, né, de aceleração gravitacional, vezes D, que é o diâmetro da rede, em metros. Então, eu vou ter ali raiz de 5,88, que vai dar 2,42, vezes 2, 4,84. Então, se a minha velocidade de saída da rede for menor do que 4,84, estou dentro da faixa de validação aqui do meu método, tá? Se isso não acontecer, estaria fora, né? Então, estaria descoberto aí do meu método também, ok? Outra faixa de validação, o FRUD, né? Ou seja, a relação que nós temos ali do FRUD da saída da rede tem que ser menor do que 2. Menor do que 2. Ah, professor, meu FRUD deu 4, posso usar essa bacia? Olha, não seria indicado, porque está fora da faixa de validação. A gente vai ter outras bacias para outros FRUDs, outros dispositivos para outros FRUDs. Certo? Então, FRUD aqui, né, menor do que 2, tá? Então, pegando a equação, velocidade dividida pela raiz da gravidade vezes a lâmina d'água vai ser o nosso FRUD. E esse FRUD aqui na saída da rede tem que ser menor do que 2. Beleza? E por fim, pessoal, como eu comentei com vocês, a lâmina de jusante deve ser, no mínimo, uma lâmina normal, né? Ou seja, nós precisamos ter esse Y2 aqui, essa lâmina de jusante, para a formação do ressalto hidráulico. Perceba, o ressalto hidráulico é o encontro do escoamento supercrítico com o subcrítico, correto? Beleza. O escoamento supercrítico já está garantido pela condição de entrada, que vem da rede um escoamento muito veloz, com fluido acima de 1, etc, etc. Mas, para que esse ressalto aconteça, eu preciso garantir também que a jusante eu terei um regime subcrítico, ou seja, eu tenho uma lâmina d'água, Y2, que promova a formação desse ressalto. Se eu não tiver, a lâmina de montante vai passar direto ali, não vai quase sentir nada e vai embora. Uma velocidade muito parecida. Ok? Muitas vezes, só pensando esse modelo, a gente não consegue conceber tanto isso, né? E quando a gente vai para um modelo físico reduzido em laboratório, se a gente não controla a jusante, a gente vê essa lâmina indo embora com velocidade. Ou também no OpenFOAM, né? Quando a gente faz um modelo
computacional no OpenFOAM, por exemplo, que é um software CFD, se a gente não controla jusante, a gente também vê isso acontecendo. Tá? Inclusive, hoje, dentro da nossa plataforma, nós temos um treinamento só de OpenFOAM, que a gente consegue ver isso acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma escada dissipadora que vai ser modelada com uma baciazinha. Tá vendo essa viga lá de baixo? Isso aqui é um controle de jusante. Justamente para formar aqui a minha lâmina de jusante, né, que é o meu Y2, para acontecer o ressalto. Se eu não formar essa lâmina, não acontece o ressalto, ok? Então, quando a gente vai fazer um modelo aqui em 3D, por exemplo, da escada, ó, preciso ter aqui, ó, essa caixinha para formar a minha lâmina. Isso aqui em ambiente computacional, né, pessoal? Então, aqui eu estou criando o meu controle de jusante com essa viga aqui, né, que eu tenho no meu modelo, tá? E aí, quando você tem essa viga, deixa eu ver se eu acho aqui já um modelo já rodando para vocês verem, ó. Tá aqui o cálculo, velocidade, para view. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Então, olha só. Aí eu tenho aqui nesse caso, ó, vou rodar o cálculo, a lâmina d'água que está representada por essa coluna em vermelho, né? Ela tende a descer os degraus, encontrar, deixa eu ver se esse daqui que está rodando. Aqui, ó. Então ela tende a descer, né, para jusante. Olha só, encontra os degraus. Olha a lâmina aqui, ó. Essa parte inicial a gente desconsidera, né, que é uma parte inicial do modelo, mas olha só agora ó, acontecendo, ó. Então eu tenho a minha lâmina 2 formada por essa viga aqui, ó, por esse degrau, né? Então formou a lâmina 2. E com essa lâmina 2, aqui eu tenho encontro do escoamento supercrítico com escoamento subcrítico. Então formou o quê? Ressalto hidráulico. Ressalto hidráulico, tá? Perceba que o movimento dos filetes de água, né? Fica um rolo aqui do ressalto hidráulico, ok? Agora, se eu não tivesse essa viga, se eu não tivesse esse controle de jusante, essa lâmina aqui, eu ia até fazer uma elevação aqui, mas embora a velocidade ainda ser do mesmo nível ou muito similar ao que nós temos ali na entrada, tá? Então, isso aqui é muito, muito importante, tá, pessoal? Beleza, então vamos lá para o passo a passo, que é bastante simples para a gente ver juntos aqui. Nós temos essa planilha de apoio, né? Só lembrando, né? Essa planilha aqui, ela já está disponível também dentro da nossa plataforma. Para quem já é aluno aí, pode visitar a nossa parte aqui de planilhas. E nós já temos aqui 95 planilhas, galera. Até a planilha para caramba. Estamos chegando em 100 planilhas, né? E essa daqui de hoje, ela está aqui, ó. Bacia de dissipação, PWD, você pode baixar aí direto no seu computador, certo? Então, planilha de cálculo. Então, olha só. A bacia de dissipação tipo BWD, Public Works Department, da Austrália, né? Faixa de validação, como nós vimos lá. Diâmetro de 0,45 até 1,45, só corrigir aqui. Velocidade inicial menor do que 2 raiz de GD, né? Ou seja, deixa eu só separar aqui também, ó. 2 raiz de GD, a gente vai ver aqui. FRUD. FRUD aqui tem que ser menor do que 2, certo? Então, FRUD menor do que 2, a gente vê aqui também. Vou destacar alguns pontos aqui, né? Para a gente ficar atento. Então, velocidade inicial, né? Aqui também os diâmetros, ok? E a lâmina normal jusante, ok? Então, controle de jusante. Beleza. Vamos imaginar, então, que no nosso modelo, eu tenho um diâmetro na minha tubulação de 60 centímetros, beleza? 60 centímetros. Logo, aplicando aqui a equação do 2 raiz GD, eu vou ter uma velocidade aqui permitida para a minha faixa de validação de até 4,85 metros por segundo. Então, até esse nível de velocidade, eu posso trabalhar com essa bacia de dissipação, tá? Mais do que isso, eu teria que trabalhar com outras bacias de dissipação. Beleza? Então, vou trabalhar com essa velocidade aqui. Beleza. Olhando aqui para baixo, ó, nós temos aqui a parte em planta da nossa bacia, que eu tinha comentado que ela tem uma abertura de 17 graus para ambos os lados aqui, né? Então, ela abre aqui 17 graus e aqui também ela abre 17 graus, ok? Então, ela vai ter essa expansão aqui de largura conforme a gente vai andando para jusante. E aqui nós vamos ter as dimensões, né? Então, o primeiro trecho aqui do 4.1
vai ser o 2 vezes D, né, que vai dar um degrau de meio D, mais 1 vezes meio D, mais meio D aqui subir na rampa da viga, mais 0,2 aqui D de coroamento, e depois a gente vai ter 4D de enrocamento pela frente. Então, fazendo o cálculo da nossa bacia, né, o comprimento da nossa bacia. Então, o comprimento total vai ser 4 vezes o D, tá? Ou seja, 4 vezes o D. Então, vai ser 1,5 mais 1,5 mais 2. O L1 vai ser 2 vezes o D. Então, 2 vezes o D vai dar 1,2 metros. Então, o nosso L1 vai ter 1,20 m. O L2 vai ser 1 vez e meia o D, né? Então, 1 vez e meia o D. Então, vai ser aqui 1 vez e meia vezes 0,60 vai dar 90 centímetros. E o nosso LT total vai ser a somatória de ambos aí, né? Que nós teremos aqui o nosso comprimento da bacia, né? E posso acrescentar, inclusive, aqui também o meu meio D, 0,2D, né? Mas o principal seria essa medida. E nós vamos ter um rebaixamento aqui do meu meio D de 30 centímetros. Então, eu vou afundar essa bacia aqui 30 centímetros escavada em solo natural. Beleza? Show! Agora vamos para a largura da nossa bacia. Como a gente viu, ela vai aumentando a largura conforme vai indo para a jusante, certo? Essa largura vai ser, no caso final, né? Vai ser de aproximadamente 3 vezes a 4 vezes, vamos colocar 3 vezes e meia quase aqui, ó, o nosso diâmetro. 3,45 vezes o diâmetro. Então, quando a gente faz esse cálculo, vai dar aqui uma largura de 2 metros, arredondando, 2,10 metros mais ou menos. Então, ela vai sair com 60 e vai abrindo até 2 metros, tá? Essa vai ser a largura final aqui na nossa bacia, ok? Beleza. E depois a gente tem a faixa aqui de enrocamento, que vai ser 4 vezes o meu D. Então, vai ser mais 2,40 metros. Então, eu vou ter aqui mais uma distância de 2,40 metros, quase 2,5 metros para frente de enrocamento. Lembrando que essa distância é mínima, tá, pessoal? É mínima. Então, eu posso ter aqui no mínimo mais 2,5 metros, né? Com 60 centímetros de espessura do enrocamento, mais 60 centímetros aqui da altura da nossa parede, tá? Então, aí nós temos todo o dimensionamento aqui da nossa bacia PWD, baseado nessas equações, que todas elas aqui basicamente estão embasadas no nosso diâmetro de entrada, né? Lembrando as nossas faixas de validação, então nosso diâmetro entre 0,45 e 1,45, a velocidade de entrada tem que ser menor do que 4,85, o fluid tem que ser menor que 2 e preciso ter uma lâmina já normal, ou seja, precisa ser um curso d'água que é jusante com uma lâmina normal, para que seja feita aqui a formação do ressalto hidráulico, beleza? Então nós temos todas as dimensões aqui da nossa bacia, certo? Show de bola! Então, pessoal, algumas informações aprofundadas aqui de dissipadores de energia. Primeiro, nós vamos fazer uma Black Friday que está chegando aqui da plataforma Sobre as Águas. Então, você aí que tem assistido alguns conteúdos, tem participado aqui das redes sociais, até ensaiou entrar uma vez ou outra para a nossa plataforma de capacitação aqui a Sobre as Águas, com os treinamentos, etc., mas não entrou ainda, está ensaiando e tal. Chegou a hora, tá? Chegou a hora. Em breve nós vamos então fazer a nossa Black Friday. Fique ligado aí às nossas redes sociais, aqui no YouTube também, porque nós faremos essa Black Friday, né, desse ano aqui que nós estamos finalizando, tá? E essa nossa Black Friday aqui vai acontecer no dia 5 de novembro, tá? Então fiquem ligados aí com essa data. 5 de novembro, às 8 horas da noite, teremos a nossa Black Friday da plataforma Sobre as Águas, né? E aí você vai ter uma oferta mais do que especial para você sair aí de cima do muro e começar a trilhar esse caminho com a gente aqui dentro da plataforma Sobre as Águas, beleza? Então, dia 5/11 já marca aí na sua agenda. Agora, dentro da nossa plataforma, nós temos um treinamento completo de drenagem urbana, que é esse treinamento aqui que eu mostrei para vocês, e dentro dele nós temos aqui um módulo 9, que é de dissipadores de energia, que eu mostrei para vocês também, tá? Então, que a gente vê vários tipos de dissipadores de energia, como dimensionar, como projetar, etc, etc, tudo dentro desse treinamento. Além disso, né, nós temos também as 95 planilhas, que todo aluno aqui tem acesso, né, e pode fazer o download no computador das 95 planilhas.
Talvez até a nossa Black Friday isso aqui já tenha aumentado, talvez a gente tenha já batido 100 planilhas, né? Mas todas elas vão estar disponíveis aqui para todos os alunos que participarem com a gente. Beleza? Então, pessoal, espero que essa aula tenha clareado aqui um pouco desse processo para vocês, tenha colocado aqui mais um dispositivo na mão de vocês, tenha dado autonomia para que vocês possam utilizar esse dispositivo em N projetos aí que vocês vão desenvolver, sabendo aonde utilizar as suas respectivas faixas de validação, aonde pode utilizar e como dimensionar, ok? Então, para a gente fechar aqui também, lembre-se, né, já marca aí na sua agenda, dia 5 de novembro, nós teremos a nossa Black Friday da plataforma Sobre as Águas, então fica ligado aí, participa com a gente às 8 horas da noite. Quem tiver ao vivo com a gente vai ter ali muitos presentes, né, e a melhor oferta de todos os tempos, tá bom? Então você que ainda não ingressou, essa é a sua maior oportunidade. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal, já deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se contribuiu aí com a sua trajetória profissional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para estar por dentro de todas as novidades e clica em compartilhar, manda para 1, 2, 3 colegas que vão ter interesse nessa área também. Fechado? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.